A continuidade da oração de Jesus, ele orando ao Pai: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Fala conosco, Senhor, nos abençoa, nos edifica, pela tua verdade, pela tua palavra, é a nossa oração desta manhã. Amém. Em nome de Jesus. Neste trecho nós queremos destacar duas verdades profundas e marcantes para a nossa existência, na oração que Jesus fez pelos seus discípulos, fez por nós. Mais à frente nós vamos ver que Jesus diz: eu oro não só por estes que estão aqui, mas por todos que ainda haverão de crer em mim. Isso nós vamos mais adiante falar sobre isso. Nós estamos no trecho da videira. Falei sobre isso domingo passado. Jesus sai da última ceia, rumo ao Getsêmani, fala da parábola da videira aos seus discípulos. Na continuidade fala sobre o Espírito que lhes daria vida, o Consolador, a vida de Deus, porque somos ramos ligados à videira. E estamos na terceira parte deste mesmo trajeto, onde Jesus ora pelos seus discípulos. E são duas coisas muito importantes que Jesus diz na sua oração ao Pai. A primeira é que eu manifestei o teu nome a eles. E a segunda, que eles receberam e creram na tua palavra. Eu manifestei o teu nome e eles creram na tua palavra. É isso mesmo? Eu falei certo o português? Eles creram, né? É. Tem hora que a gente se empolga, eles creram na tua palavra. Isso aí. O nome de Deus, o que significa isso? Jesus poderia ter dito: Pai, eu falei do Evangelho, eu dei o novo sentido da lei, novo não, o verdadeiro sentido da lei, tudo que o Senhor me ensinou, e eu sou teu e o Senhor é meu, eu disse para eles. Eu ensinei a paz, eu ensinei o amor. Ele poderia ter colocado tantas coisas nessa oração, mas ele fala: eu manifestei o teu nome. O nome de Deus era tratado com um respeito mais do que extremo dentro da religião, daquele judaísmo daquela época. Há relatos de que quando os escribas, copistas, copiavam a lei, os profetas, os salmos, você não tinha editora, nem máquina copista, nem xerox, ainda não havia a imprensa. Gutenberg veio só no século XV, né? Acho que é isso. Mas enfim, tudo era copiado. De que quando eles copiavam o nome de Deus, eles trocavam de pena. E pegavam uma pena virgem que nunca tinha sido usada para falar o nome de Deus, e depois não usavam mais. Uma outra coisa interessante é que quando nós estudamos o hebraico no seminário, não é a minha especialidade, eu não sei se eu tenho alguma, mas enfim. O hebraico daquela época, uma língua mais antiga, uma língua tribal. Imagine a nossa língua portuguesa sem as vogais. Imagine, se eu fosse falar a palavra você, eu escreveria V e C.
Eu estou explicando de uma maneira bem prática para você entender. Não tinham as letras que eram as vogais, então como é que eles sabiam se era vassá, vici, você, você? Como é que vão entender isso? Por tradição oral. Porque antes da escrita, todos os povos mantinham o seu conhecimento pela fala, por tradição oral. Mas mesmo quando chegaram os escritos e os primeiros escritos, se eu não me engano foram dos povos sumérios, mas não é uma área de muito conhecimento meu, mas enfim, isso também era necessário, porque a escrita foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. Hoje, existem os sinais massoréticos, são pontuações que você sabe, se é ba, be, bi, bo ou bu, por exemplo. O nome de Deus que nós hoje dizemos Yahvé, e talvez não seja Yahvé, da mesma forma tinham apenas as consoantes. Mas o nome de Deus era tão sagrado para as pessoas daquela época que eles não pronunciavam o nome de Deus. Os copistas o escreviam, mas eles não pronunciavam. E por não ser pronunciado, eles já não sabiam mais como se pronunciava. Imagine, você tem ali as consoantes, não tem as vogais, como é que você vai saber se não se pronuncia? Isso é muito interessante dentro da história toda. Jeová ou Jeová, Yahvé, por que são diferentes? Porque não dá para saber se é Jeová, Jeová ou Yahvé, Javé. Você entende o porquê? Porque não se pronunciava, apenas se escrevia com uma pena virgem. Bom, ainda que muita gente tenha essas, como é que se diz, interpretações, eu fiquei também espantado quando no seminário o professor falou assim, olha, a maneira talvez mais correta de se pronunciar seria Yahweh ou Yahweh. Puxa vida, que interessante, né? A gente fala Jeová, Jeová, Yahvé, Javé, e talvez não seja nenhuma delas, mas também, por que Jesus então diz que eu manifestei o seu nome aos homens, se ele não chegou dizendo, atenção pessoal, vou tirar uma dúvida de vocês, hein? Yahvé, Javé, Yahweh, ele não falou. Então por que ele orou dizendo, eu manifestei o teu nome aos homens? Porque é uma terceira coisa interessante, é de que os nomes, eles traduziam, como hoje também, um sentimento e uma essência. Bom, na antiguidade, muito mais do que hoje. Hoje também nós temos isso, de uma maneira culturalmente diferente, mas também temos. É muito comum você ver esse tipo de coisa. Eu vou te falar um nome, sei lá. O que vem a você quando se diz o nome Edson Arantes do Nascimento? Aliás, essa semana o Pelé fez 80 anos, nosso rei do futebol. Parabéns ao Pelé. Eu não joguei tanto quanto ele, cheguei perto, mas não igual. E o Pelé, o que vem à tua mente quando você fala o nome Pelé? Não é mais um nome, é um conceito. Aliás, quando se vê alguém jogando muito bem o vôlei, fala, esse aqui é o Pelé do vôlei. Esse aqui é o Pelé do automobilismo. Esse aqui é o Pelé do tênis. O nome dele já não é mais um nome, é um conceito. Ele traduz um sentimento, ele traduz uma emoção. O que vem à sua mente quando você ouve o nome, sei lá qual, Shakespeare. O que vem à sua mente quando você ouve o nome, sei lá, John Lennon, que também fez 80 anos, se ele estivesse vivo, há algumas semanas atrás. Enfim, os nomes eles trazem junto consigo uma essência. Quando Jesus disse, eu manifestei o teu nome aos homens, ele está dizendo que ele manifestou toda a essência de Deus. E o mais interessante é que depois de Cristo, esse tipo de, vamos colocar entre aspas, de respeito entre os cristãos, já não era uma coisa que tivesse relevância, de saber qual seria o nome de Deus. Pelo fato de que o próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus,
estar entre nós. Jesus manifestou quem era Deus aos homens. Em João, no capítulo 1, verso 18, o mesmo escritor João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. É quem trouxe a luz, é quem mostrou quem era o Pai. No caso aqui do versículo 18, o verbo como para nós poderíamos traduzir como traduzir. Quem interpretou e traduziu Deus para nós foi o Filho. Eu manifestei o teu nome, eu tornei visível, eu revelei a tua essência aos homens. Eu trouxe a verdade de quem o Senhor é, para que quando se ouvisse falar sobre Jesus Cristo, uma essência de vida fosse compreendida pelas pessoas. Eu revelei a eles quem era o Senhor. O mesmo escritor, João, na sua primeira epístola, 1 João, versos 1 e 2, tem um depoimento de João muito lindo, que diz assim: o que era desde o princípio, que era Cristo, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês, que a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. Que coisa linda! Jesus manifestou o Pai para nós. E João, um dos apóstolos, diz: nós vimos, nós ouvimos, nossas mãos apalparam. E João se reclinava no seu ombro na mesa. Nós andamos com ele, batemos papo. A vida, o verbo que era desde o princípio se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne, Deus se manifestou aos homens, quando Cristo apareceu entre nós. Pai, eu manifestei o teu nome, a tua essência aos homens. Jesus é o Deus encarnado entre os homens, para que nós olhemos para Ele e vejamos nele a vida e não em nós. E ele disse: e eles receberam, eles creram na tua palavra. Quando eu manifestei o teu nome, eles creram na tua palavra. Jesus Cristo, na sua encarnação, Deus em Cristo, é descrita por João como a palavra que se fez carne. Nós traduzimos como o verbo se fez carne, talvez até uma interpretação poética. A palavra virou gente. Se aquelas pessoas tinham todos os escritos dos profetas, as promessas, o novo reino, a nova justiça, o que viria, a lei, as ideias sobre Deus, os seus feitos, as suas manifestações, tudo aquilo que eles conheciam e que estava escrito, ou que não conseguiam conhecer completamente, agora tudo aquilo se transformou numa pessoa e estava revelando-se diante dos homens. Por isso que crer em Cristo é crer na sua palavra, porque Ele é a própria palavra que se fez gente. A manifestação de Cristo é a manifestação da sua essência, dos seus princípios, da sua lógica, da sua razão, de tudo o que é possível de ser dito e sentido.
toda a sua essência pode ser descrita. É isso que habita em nós. Quando eu manifestei a vida para eles, eles receberam a palavra, o Logos, o Verbo que se fez carne. Receberam a verdade. Eles receberam a Cristo, a lógica da vida, de que Ele é Deus. E Jesus diz, porque tudo que eu tenho é teu, e tudo que é teu é meu. E eles creram na tua palavra, e creram que eu vim de ti. Essa é uma revelação da vida para quem crê em Cristo. Eu não sei se o que eu estou dizendo a você nesta manhã, eu creio que sim, faz sentido em tudo que nós temos pregado durante a série da videira. Quando Jesus, no final do seu ministério, ele estava indo para o Getsemane, ele ora ao Pai e diz, Pai, eu manifestei, eu revelei a tua essência aos homens. Eu interpretei, eu traduzi a divindade aos homens através da minha vida. A pergunta é, nós entendemos a revelação dele? Vamos usar a mesma palavra, o verbo phanerou do grego. Nós entendemos o que foi a manifestação dele? Jesus se manifestou como? Nasceu de uma virgem, essa é uma manifestação sobrenatural. A virgem dá luz, sendo virgem sem ter tido contato sexual com seu marido. Ele cresce, é batizado, e um sinal no céu diz, esse é meu filho amado, e as pessoas ficam doidas por ouvirem uma voz vinda não sei de onde. Ele se manifestou como filho. Suas palavras e seu ensino são a manifestação de Deus como ninguém nunca tinha ouvido. Isso é uma manifestação sobrenatural. Ele acalma tempestades, ele cura enfermos, ele ressuscita mortos, ele dá voz ao mudo e dá a luz ao cego. Ele anda sobre as águas, ele ressuscita ao terceiro dia. Meu Deus, quantas manifestações poderosas Jesus fez. Além de ressuscitar ao terceiro dia, ele sobe aos céus na sua ascensão. E no Pentecostes derrama do seu Espírito sobre todo aquele que crê. Meu Deus! Quantas manifestações de Deus visíveis e palpáveis diante dos olhos dos homens. A pergunta é, quantos compreenderam a manifestação de Deus? Porque Jesus, eu não estou falando da minha interpretação, eu não estou falando de uma igreja e a sua teologia, eu estou dizendo que o Filho de Deus, que é o próprio Deus em carne, disse, eu manifestei Deus para as pessoas e elas creram na palavra. A alegria de Cristo completando o seu ministério e dizendo que nisto ele estava sendo glorificado, porque tudo o que ele manifestou de Deus levou os homens a crerem na sua palavra. Quando Jesus tinha embate com os religiosos, fariseus e escribas, ele dizia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês entram na casa das viúvas com a desculpa de fazerem orações e devoram a casa delas. Vocês percorrem o mundo para fazer um prosélito e depois tornam esse cara um filho do diabo pior do que vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dizem que dão o dízimo do endro, do cominho, das plantinhas, o dízimo das coisas das menores, mas as maiores que são as verdades da lei, vocês não cumprem.
ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês têm uma aparência bonita, como um copo que é limpo por fora e por dentro está sujo, ou como um sepulcro, que é uma lápide num cemitério bem bonita, com flores, mas dentro tem um corpo morto, apodrecendo. Por que Jesus batia tão de frente com esses caras? Porque eles eram reverentes quanto ao nome de Deus, os escribas trocavam a pena para escrever o nome de Deus, eles não pronunciavam o nome de Deus, mas na verdade eles não conheciam a essência de Deus. A essência do arrependimento, da graça que o Messias veio trazer. Você compreende isso? O problema não era se pronunciasse ou não se pronunciasse o nome, se escrevia com a pena ou com aquela pena, e é muito lindo, e não vou dizer que é muito bonito ver o respeito, mas não é isso que Deus esperava. Jesus não veio morrer na cruz para que nós trocássemos de caneta para escrever o seu nome, apesar de que isso pode ser muito bonito. Veja, não estou dizendo que isso não seja um sinal profundo de reverência, mas Deus, Ele vê o interior dos homens. Mas isso não é diferente nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós temos, e olha que esses homens, esses escribas e fariseus, viram muitas manifestações, ouviram muitas manifestações. Os escribas copiavam a lei, os profetas, a história de Israel com dezenas de manifestações. O Deus que abriu o mar, que trouxe as 10 pragas do Egito, o Deus que fez cair maná do céu, o Deus que derrubou a muralha de Jericó. Eles escreveram e copiaram e conheciam e repetiam feitos e manifestações tremendas de Deus, mas eles não conseguiam crer na sua palavra, que era o próprio Cristo, a palavra em carne. E em todas as manifestações de Deus, cabe nossa adoração, nossa gratidão, nossa reverência, nosso amor, mas todas as manifestações de Deus não têm valor se elas forem apenas enxergadas em manifestações com valor em si próprias. Porque toda a manifestação de Cristo sobre o Pai, na sua oração, tem um resultado: eles creram, eles acreditaram no Verbo, eles receberam e obedeceram e observaram a Tua palavra, Pai. O quanto nós hoje estamos preocupados com manifestações, o quanto nós hoje estamos preocupados com os feitos, e olha que nós precisamos muito deles, mas muito mesmo. E eu tive assim a alegria de ver irmãos nossos e pessoas que nós conhecemos aqui da nossa comunidade, que no meio dessa pandemia foram contagiadas pelo Covid-19, e nós oramos e pedimos misericórdia de Deus. A gente não tem controle, a gente só crê e espera. E como é bom a gente receber a notícia de falar: olha, estou bem, saí do hospital, estou legal, que bom. Que bom. Tive também amigos que partiram, mas como é bom a gente saber que a gente depende de Deus. Nós não temos o joystick que controla Deus, mas como é bom ver no meio da pandemia irmãos dando testemunho que conseguiram emprego. Agora mesmo na entrada aqui, eu e o Wagner estávamos ouvindo uma irmã dizendo para nós sobre a porta que Deus abriu no meio dessa loucura toda, na sua profissão e no seu trabalho. Como é maravilhoso ver Jesus Cristo manifestando tudo que Deus é, tudo que Ele pode, tudo que Ele faz, tudo que Ele tem, e o seu amor, e o seu socorro, e a sua cura, e tudo isso. Mas tudo isso não teria valor se não alcançasse o seu objetivo: fazer com que esta palavra fosse recebida, crida e agasalhada dentro de nós como a verdadeira semente da vida. Porque se Jesus manifestou a Deus aos homens, se Jesus manifestou o nome e a essência de Deus a
toda a criação. Se Jesus Cristo foi quem interpretou, e tudo o que Ele fez foi para que os homens entendessem que Ele era o Filho de Deus, e toda a origem estava no Pai, e se tudo o que Ele fez foi para que a palavra de Deus estivesse dentro de nós, então nos cabe a missão de que Deus e Jesus Cristo, vamos dizer assim, de que Jesus Cristo seja visto nesta terra, através de tudo que manifestarmos. O amor que manifestamos, a paz que manifestamos, a educação que manifestamos, a serenidade que manifestamos, o amor de orarmos uns pelos outros, o socorro, o fato de repartirmos o nosso pão, porque toda esta palavra dentro de nós precisa produzir uma outra vida. Só assim a oração de Jesus, de verdade, é uma gratidão ao Pai. O profeta Isaías, falando sobre Cristo, dizia: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu manifestei o teu nome aos homens. Eu manifestei o teu nome aos homens. E quando Jesus Cristo revela Deus a nós, nós cremos na sua palavra. David Hansen diz que Jesus Cristo é uma parábola de Deus para o mundo. E nós, a sua igreja, somos uma parábola de Cristo para essa terra. Ele manifestou Deus aos homens, em carne, em Cristo. E para dizer que a vida de Cristo é a essência de toda existência, nós vivemos como Ele. E a sua palavra tem poder em nós. Eu absolutamente não estou dizendo que você não deva confiar e esperar que Deus manifeste qualquer socorro, sinal ou milagre na sua vida. Sim, porque Deus é maravilhoso. Mas o que este nosso Brasil precisa é olhar gente que tem a palavra dentro de si e que é gente diferente. O Brasil não precisa ver manifestações, permitam-me a minha crítica. Porque aquele povo nos dias de Jesus eram rodeados por escribas e fariseus, e por todos os feitos e sinais que Deus havia feito e manifestações. Mas lhes faltava o mais importante. Porque vai chegar uma hora que eu e você vamos acabar. Por mais sinais e manifestações que Deus nos dê, nós vamos morrer. Mas morrer para essa vida que não é vida. Nossa verdadeira existência está no seio do Pai em Cristo. É lá que a nossa vida vai ser manifesta verdadeiramente como deva ser. Eu creio que esse trecho da oração de Jesus é um ensino tão profundo. Eu manifestei o teu nome aos homens e eles creram na tua palavra. Eles acreditaram, eles receberam, eles observaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Na revelação da sua essência. Nós usamos tanto o nome de Jesus hoje, tudo é em nome de Jesus. Não, eu conheço o nome de Jesus. Esse carro vai pegar em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus eu vou conseguir essa vaga. Não, eu vou lá me declarar a ela vai casar comigo, em nome de Jesus. Jesus disse sobre os fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Misericórdia quero
e não holocaustos. Repetindo o profeta Oséias, né? Se não me engano. Será que hoje nós temos tanta referência e falamos do nome de Jesus porque Ele nos demonstra poder? O nome dele é um patuá. Porque se os religiosos dos dias de Jesus tinham tamanho respeito, mas não conheciam a palavra, hoje nós dizemos que temos o poder do nome, mas igualmente não a conhecemos. Eu percebo o quanto, nas perguntas que recebo ao longo da semana, quantas perguntas a gente recebe, e eu falo, Senhor, mas será que as pessoas não conhecem mais a Tua palavra? Ninguém lê. Nós nunca tivemos a palavra tão perto de nós. A palavra de Deus hoje, ela está exatamente no nosso coração. Que eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Existem centenas de aplicativos gratuitos, pagos, com a Bíblia, com chaves bíblicas. Todo mundo pergunta qual você usa, qual você tem. Ah, tem esse, tem aquele, tem aquele. Aí a gente compra e fala, pronto, está aqui. É mais um patuá. Embaixo do braço, para não cair os pelos do sovaco. No bolso, para eu andar mais rápido. Deixo aberta no Salmo 91 no meu escritório, que é para espantar os demônios. Decoro frases e versículos, tudo posso naquele que me fortalece, e fico repetindo como se fosse uma mandinga. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus. Conhecemos a essência? Ela está mudando a nossa vida? Nós estamos de verdade dizendo, eu quero morrer para quem eu sou e eu quero nascer de novo? Eu quero ser uma nova criatura, nascida a partir de Cristo. Que miserável homem que eu sou, eu não quero mais ser o homem que eu sou, eu não quero mais ser a mulher que eu sou, o jovem que eu sou, seja lá que seja. Eu não quero mais ser o que eu sou, porque o eu sou se revelou a mim. E agora eu quero que esse verbo e essa palavra encarne em mim. Me machuque, me esfole, me dilacere. Essa palavra é uma espada de dois gumes que dilacera, que rasga o ser humano e separa emoções, sentimentos, razões humanas, nossa natureza, e finca dentro de nós as raízes da verdade que nos mata e nos torna novas criaturas, nascidos de novo. Porque a revelação de Deus nos fez crer na sua palavra. Deus nos abençoe, nos dê um domingo especial. Quero convidar a você, irmão, você teve uma chance nessa pandemia, mais uma chance de ler mais a palavra. É interessante como nós conseguimos nos encher de atividades, mesmo quando a gente está trancado em casa. Qualquer coisa serve para eu dar de desculpa para não ler, para não me aprofundar, para não conhecer mais. Nós queremos a igreja fast food. Quero chegar lá e alguém me dar uma palavra rápido na bandeja para eu fazer funcionar uma mandinga para dar certo na minha vida. Mas o que eu menos quero é morrer para ser uma nova criatura.